Dragon finalmente anuncia que entrará em ação para acabar com o governo mundial, porém há um grande obstáculo em seu caminho, o novo Gorosei Figureland Garden. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Dragon é um personagem extremamente relevante para a história, porém não temos quase nenhum desenvolvimento dele. Por isso, nesse vídeo vamos ver todo o seu desenvolvimento para lutar contra o Garlin, o novo Gorosei de One Piece. Então eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque é com o seu like que eu consigo trazer conteúdos cada vez melhores para você. Mas com isso então, vamos agora para Monkey D. Dragon. Dragon atualmente é um dos personagens mais relevantes de One Piece, sendo o líder do exército revolucionário. Porém, a vida do Dragon e seus objetivos foram mudando ao longo de sua trajetória. Dragon nasceu há 55 anos atrás no reino de Goa, como filho de Monkey D. Garp, que na época já era um marinheiro. Na infância do Luffy, vimos Garp tentando convencer o garoto de todas as formas para se juntar à marinha, chegando até mesmo a bater no Luffy quando ele dizia que iria se tornar um pirata. Então é muito provável que Garp tenha feito a mesma coisa com Dragon em sua infância, até porque Dragon seguiu os passos de seu pai e realmente se tornou um marinheiro. Porém, enquanto estava na marinha, ele começou a perceber que as percepções de justiça da organização não era de fato uma justiça legítima. Ele descobriu que o papel do governo mundial não é servir à população mundial, mas sim apenas aos nobres mundiais da Terra Santa em Mary Joyce. Dragon percebeu o sistema de nobreza corrupta que permite os nobres mundiais oprimirem cidadãos de classe baixa como quiserem, e isso o deixou extremamente enojado com a organização. Dragon então saiu da marinha alguns anos depois disso. No entanto, ele passou tempo suficiente lá dentro para aprender alguns procedimentos importantes de treinamento militar. Dragon então começou a lutar contra a justiça distorcida do mundo e passou a criar um grupo de resistência com o objetivo de tirar os nobres mundiais do poder. Então, quando ele tinha 30 anos, ele era o capitão de um grupo chamado Lutadores da Liberdade, uma pequena e pobre organização militar na época que causou vários protestos em vários países. Apesar da falta de fundos do grupo, Dragon já era bastante infame, o suficiente para ser coberto em jornais e se tornar um homem procurado no processo. Afinal, ele era um dos poucos que mostravam sua insatisfação com a organização do governo mundial e lutava contra isso. Alguns anos depois, o grupo dos Lutadores da Liberdade já estava um pouco maior, com Empório e Ivankov estando com eles. Drago e Empório e Ivankov então ficaram sabendo de Bartolomeu Kuma e Ginny, que haviam se rebelado contra seu reino e lutado contra o rei, acabando sendo presos. Sabendo dessa história, eles foram resgatar e recrutar Kuma e Ginny, e ao chegar no local, eles então derrubaram o corrupto rei do reino Sorbet e libertaram os dois, que se juntaram ao grupo. Após isso, com o grupo já estando grande e poderoso, eles mudaram o nome do grupo, deixando de se chamar Lutadores da Liberdade e fundaram oficialmente o Exército Revolucionário. Com o passar do tempo, os ideais de Dragon se espalharam lentamente pelo mundo e um por um, os países lentamente começaram a apoiá-lo, embora às vezes por meio de conflitos, fazendo com que muitos países caíssem no processo. Mas a ameaça que Dragon representava era inegável para o governo mundial e eventualmente ele foi considerado o pior criminoso do mundo. Um detalhe interessante de analisar é que Dragon e Akainu ambos possuem a mesma idade de 55 anos, o que quer dizer que eles entraram para a marinha em épocas próximas, podendo até mesmo ter se tornado marinheiros juntos. No capítulo 1124 de One Piece, Akainu fala para o Kizaru que ele fez um mau trabalho em Egghead.
E Kizaru, furioso, o confronta perguntando a Akainu se ele por acaso já matou seu melhor amigo. É claro que Kizaru estava se referindo a si próprio, tendo que tirar a vida de seu melhor amigo Vegapunk, mas Akainu, após ouvir isso, ficou em silêncio e ainda pediu desculpas instantes depois, o que deu a entender que ele não matou seu melhor amigo, mesmo que precisasse. O que nos faz perguntar quem é o amigo de Akainu que ele não foi capaz de tirar sua vida, e a resposta para isso pode ser o próprio Dragon. Muitos dos fuzileiros navais entram em dupla na marinha, como Garp Sengoku, Kobe Helmeppo, Smoker Tashigi, Django e Full Body, e também pode ser o caso de Akainu e Dragon. Acredito que quando Garp alistou o Dragon na marinha quando jovem, lá ele conheceu Sakazuki e eles se tornaram amigos. Porém, eles aprenderam sobre a verdade do mundo e do governo mundial, e ambos aceitaram isso de maneiras drasticamente diferentes. Dragon pensou que o mundo não deveria estar sob o poder de apenas um grupo, que todos deveriam ser livres, os dragões celestiais não deveriam existir, e ele então se virou contra o governo mundial, tentando proteger as pessoas, libertando-as de suas correntes e devolvendo a elas o que muitos nem mesmo perceberam que perderam: o direito da escolha. Mas Akainu viu de forma diferente. Ele acredita que as pessoas devam ser mantidas na coleira e que, embora o que o governo mundial e os dragões celestiais estejam fazendo seja ruim, talvez até mesmo maligno, ele vê que se o governo mundial cair, o caos dominará o mundo. Por causa disso, ele acredita que a paz, através do controle, é a melhor justiça. Em algum momento eu acredito que esses ideais dos dois se chocaram e eles lutaram, nenhum dando vantagem para o outro, mas nenhum capaz de matar o seu melhor amigo. Akainu não foi capaz de tirar a vida de Dragon quando ele traiu o governo, e é por esse motivo que ele ficou em silêncio quando Kizaru perguntou se ele por acaso já tinha matado seu melhor amigo. Dragon então mais tarde deixaria os fuzileiros navais e Akainu se sentiria sozinho, traído e abandonado, e é por isso que parecia que ele guardava um rancor pessoal contra o Dragon. Akainu passou a batalha inteira de Marineford tentando matar o Luffy. Em um ponto ele tinha o Ace bem na sua frente, mas em vez disso escolheu ir atrás do Luffy. O objetivo da marinha naquele momento era executar o Ace. No entanto, o Akainu não se importou com isso e apenas perfurou o Ace porque ele entrou na frente do Luffy quando ele o atacou. Além disso, ele também passou Marineford inteira chamando Luffy de filho do Dragon, sem se referir a ele pelo seu verdadeiro nome. O que me parece ser um ódio pessoal pelo Dragon que ele estava tentando descontar no Luffy. Além disso, é bem possível que Dragon tenha descoberto alguns dos segredos mais obscuros dos nobres mundiais. Lembre-se que Garp é um fuzileiro naval de primeira linha, alguém que provavelmente poderia entrar em Mary Joyce sem problemas, por mais que ele odeie os nobres. Então ele poderia ter levado Dragon junto com ele, que por sua vez provavelmente viu algumas coisas que o desiludiram completamente sobre o governo mundial. Pode ser também por isso que Dragon é o homem mais procurado do mundo, porque ele sabe coisas que pessoas comuns não deveriam saber. Ele sabe as verdades proibidas. Após isso então, Dragon passou a libertar reinos com o exército revolucionário, criando rebeliões por todo o mundo. Os revolucionários também atacaram diretamente Mary Joyce durante o Reverie, e a missão foi um sucesso, com Sabo e os outros escapando de Mary Joyce junto com o Kuma. Eles também foram capazes de atingir seus 3 objetivos principais, que eram destruir o símbolo dos dragões celestiais, declarar guerra a eles, libertando Kuma e todos os escravos presentes, escapando com eles, e por último, destruir os seus estoques de alimentos para deixá-los com fome, o que realmente funcionou e os nobres atualmente estão ficando sem comida. Porém, Dragon deixa bem claro uma coisa: atacar Mary Joyce é um perigo por causa de um grupo chamado Cavaleiros Sagrados, que pode ser um problema. O próprio Dragon admite que esse grupo é uma ameaça aos revolucionários, e o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados é exatamente Figureland Garlin, o novo Gorosei de One Piece, que entrou para os 5 anciãos após Imu desintegrar completamente o Gorosei Saturno.
Garlin parece ser um oponente extremamente poderoso, inclusive se você quiser conhecer tudo sobre ele, eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima para você ver depois, onde eu explico detalhadamente todo o poder do novo Gorosei de One Piece. Mas no capítulo 1125, Dragon finalmente anuncia que entrará em ação, dizendo que os revolucionários precisam agir rápido antes que o mundo inteiro vire um caos completo. E o principal inimigo de Dragon, sem sombra de dúvidas, será Figure Land Garlin. Já tivemos um prenúncio desta batalha com Dragon falando que os Cavaleiros Sagrados são uma ameaça. Além disso, Garlin representa a maior escória dos nobres mundiais. Ele atuava como um juiz entre os nobres, condenando um dragão celestial à morte apenas por ele ter ajudado uma pessoa que não era um nobre, que ele chama de lixo. Garlin representa tudo o que Dragon odeia, e por isso ele com certeza será o inimigo final do líder dos revolucionários, e será também onde finalmente descobriremos os poderes de Dragon. A primeira de suas habilidades deve ser um haki extremamente poderoso, já que esta é a única forma de ferir um Gorosei. Por causa do poder do Imu, todos os Gorosei possuem uma regeneração que beira a imortalidade. Nem mesmo Luffy foi capaz de causar ferimentos permanentes nos Gorosei. Porém, o haki extremamente poderoso de Joy Boy foi capaz de acabar com cada um dos anciãos. Então, para lutar contra Garlin, que agora também possui o poder de Imu, Dragon precisará de um haki insano, o que com certeza ele possui, até porque ele é filho de Monkey D. Garp, um homem que lutou contra as maiores lendas do mundo com apenas os seus punhos e o seu haki. Temos também algumas ideias sobre os outros poderes do Dragon, como por exemplo, na maioria dos lugares em que ele aparece, uma enorme tempestade com ventos fortes o acompanha. Em Loguetown, quando Luffy estava prestes a ser executado pelo Bug, um raio coincidentemente caiu do céu em cima deles. Luffy, claro, não sofreu nada por ser de borracha, porém, seria coincidência demais o raio ter caído naquele local, naquele exato momento, e ainda em cima do Luffy, que não sofreria os danos. O que indica que realmente não foi coincidência, e que foi alguém que o fez cair ali. E o único capaz seria Dragon, que estava em Loguetown naquele instante, e mais tarde ainda salvou Luffy novamente do Smoker. Então, além de um haki poderoso, Dragon também possui uma Akuma no Mi que o permite criar raios e moldar o clima, ou até mesmo alguma tecnologia. Vimos em Westeria que é possível sim manipular o clima apenas usando a ciência, e como Dragon tem conexões com vários grupos ao redor do mundo, ele pode ter algumas dessas tecnologias em suas mãos. E esse enorme poder será usado para derrotar Figure Land Garlin, o novo e provavelmente mais forte Gorosei que o One Piece já viu.